Você deve até estar estranhando mais um episódio sobre Itália aqui no podcast do Mundo do Vinho. Mas calma, a gente precisa de bastante tempo para falar sobre o potencial fenomenal deste país e a paixão que nós temos também sobre os vinhos italianos. Dando seguimento, hoje falamos do centro da Itália e também da região sul. Denominações de origens, curiosidades e tudo aquilo que você precisa saber para comprar um bom vinho italiano, você confere no episódio de hoje. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana. E aqui a gente fala de vinhos sem afetação. Depois do que a gente pôde aprender sobre a harmonização de vinhos e queijos, vamos conversar sobre Itália novamente, Sidney, nesse país que mora no nosso coração e que tem vinhaços e regiões, diversas regiões produtoras de vinhos, né? E muito assunto, né? Rende 3, 4 episódios aí se a gente bobear, né? Então tem muita coisa para falar. Hoje as regiões são muito interessantes também, assim como no episódio passado, que a gente falou de norte, né? E hoje o centro e o sul também tem muita coisa legal. Toscana, se você gosta de vinhos da Toscana, nós vamos falar sobre hoje também. Emília-Romanha, também tem Roma. São aí regiões que nós vamos abordar no episódio de hoje. E eu fiquei sabendo que já tem vinho aqui na nossa mesa e eu queria que você, antes de abrir, falar pra gente que vinhos são esses, que vinho é esse. Eu imagino que seja um italiano para nos acompanhar no podcast, né, Sidney? Tem que ser, né? Falar da Itália. Escolhi um vinho da Toscana, uma apelação de origem chamada Morellino di Scansano. Scansano é uma zona, uma subzona de uma sub-região ali chamada Maremma, que é uma região mais próxima do mar, região mais marítima assim. E a apelação de origem é a DOCG mais nova que tem. Ela foi elevada a esse status de DOCG, que era DOC antes, em 2007. A base é Sangiovese, assim como é a regra na Toscana. E uma apelação de origem excepcional, muito bacana, muito boa. E ela não é tão famosa quanto as outras que a gente vai falar hoje, como o Brunello, como o Chianti e tal. Mas é encantadora, tão boa quanto. Como é o nome da denominação mesmo? Morellino di Scansano. Morellino di Scansano é a apelação de origem. E Rocca delle Mattia é o produtor. Um produtor importante lá na Toscana, mesmo produtor que a gente tomou no episódio anterior com o Juliano, pessoal da Vermont. E Campo Mattione é o nome comercial do vinho. Show. E onde é que você pegou esse vinho, Sidney? Como é que nós podemos fazer com que as pessoas que nos acompanham também possam experimentá-lo? Esse vinho é importado pela Decanter, né? Uma das melhores importadoras de vinhos do Brasil, uma das maiores, está no Brasil todo. Tem aí pelo menos 20 e tantas lojas espalhadas pelo Brasil, Blumenau, São Paulo, Campo Grande, Porto Alegre, Balneário Camboriú, tem para todo lado. Então, e pode entrar no site também e fazer a compra online ou procurar uma loja mais perto de cada um aí, que vai ter com certeza uma lojinha perto para comprar o Morellino di Scansano. Vinho direto da Decanter, então, pra gente aqui, ó, pra quem tá querendo ver melhor o rótulo, tô aqui aproximando na nossa imagem. O aroma dele já tô sentindo aqui, ó, é um aroma intenso, hein? E tá lá, então você quer acessar, também dá pra acessar pelo site da Decanter, né, Cid? Pra fazer a sua compra no e-commerce, é enviado pro Brasil todo. Isso aí, decanter.com.br. E são os nossos apoiadores aqui do podcast do Mundo Vinho, a gente fica muito feliz também, são os nossos novos parceiros aqui, a Decanter, importadora de vinhos e vinhos com procedência, vinhos que... Eu sei que os vinhos vêm até em containers refrigerados para chegar aqui, também com a temperatura ok, sem nenhum tipo de avaria, né? Exatamente. Para evitar essa oscilação de temperatura no mar e tudo, vem sempre em containers refrigerados com todo cuidado para chegar aqui em ótimo estado. O Decanter é diferente. É diferenciado, né? Nada de vinho aqui, nada daquele contatinho do WhatsApp que traz o vinho embaixo da mochila, né? Nosso contato é direto na fonte lá. Direto da fonte. E o Sidney falava uma coisa legal também para você, às vezes as pessoas nos perguntam, né? Como é que eu fico sabendo se um vinho ele é realmente de boa procedência ou se ele não é de procedência? Tem um macete, né, Sidney? Tem que ter o contrarótulo aí, escrito em português, com os dados todos do importador, do distribuidor, né? Lá do contatinho do WhatsApp não vai ter nada disso.
contrarótulo tá aqui, eu tô mostrando também na imagem aqui, ó. Vai ter sempre aqui a descrição do vinho, né? Vai ter o nome do vinho e tal, mas vai ter a importadora. Aqui então temos Decanter Vinhos Finos Limitada, tem aí o endereço, CEP, e-mail, que são os dados da importação. Se não tiver esse dado aqui e você comprar numa loja no Brasil, algum problema tem, né? Isso aí. Se não tiver Decanter, você já pode evitar. Já evita, né? A melhor opção é o Decanter. Você acessa eles lá e confere. E vamos fazer um brinde então ao nosso episódio de hoje. Que vinho, um aroma, como eu falei, intenso, mas algo bem frutado, bem suave. Assim, super elegante, super refinado. A gente pode começar falando então dessa apelação de origem, né? Vamos falando então algo que não é do nosso dia a dia, né? Sim. Então, a zona da Maremma é a região da Toscana, uma das regiões da Toscana mais próximas do mar. É dali que sai grande parte daquela categoria de vinhos chamada Super Toscanos, que são os fora da lei ali da Toscana. Fora da lei por quê? Porque o pessoal não quer muito se prender. Todo produtor de Brunello, de Chianti, de Morellino, eles tendem a fazer os Super Toscanos. Eles fogem das regras da legislação que rege a produção ali do vinho e faz o vinho do jeito deles. Bota Cabernet, bota Merlot, bota Sangiovese, bota o que eles quiserem, deixa o tempo de madeira que eles quiserem, vinificam de maneira diferente e são chamados Super Toscanos porque apesar de na teoria serem inferiores, a maioria deles são IGT, e na teoria um IGT é inferior a um DOCG, a um DOC e tal. Só que na prática são vinhos excepcionais, são vinhos grandiosos, muitos deles são vendidos muito caros, enfim, são os chamados Super Toscanos. E estão na Maremma boa parte desses Super Toscanos, a produção desses Super Toscanos. Então essa região com bastante influência do mar assim, são uma região um pouco mais úmida, com média de temperatura, com picos de temperatura também um pouco maiores assim, né, com mais vento, enfim, sabe? Então o vinho da Maremma tem uma tendência a ser um pouco mais salgadinho, essa maior influência do mar, assim. E a Morellino e a zona Descansando é uma região que está bem próximo ali do mar ali, então tem toda essa coisa de costa mesmo, assim, esse frescor da costa. Dá pra sentir, assim, claro, essa proximidade com o mar. E eu até, quando eu provei o primeiro gole, eu pensei, algo parecido com o Cabernet Franc, né? Que também tem aquele um pouquinho mais salgado, aquele pouquinho de pimentão, assim, dá a entender, tô experimentando isso. É essa proximidade do terroir com o mar que traz essa característica, então. Regiões de produtoras de vinhos muito coladas do mar, isso em qualquer lugar do mundo, ele vai ter essa coisa meio salgadinha, essa sapidez, assim, sabe? Bem discreta, mas ele tem essa tendência a ser meio com uma tendência ao salgado, assim. Bem pouquinho, nada, tem que procurar para perceber, mas aqui ele é mais perceptível. Aqui ele tá muito didático, né? Ele tem essa coisa salina, assim, muito boa, mineral também, solo mais arenoso, com alguma argila mais arenoso. E é um vinho que as pessoas têm que prestar atenção. É um vinhaço. E esse Morellino de Descansando é um vinho Sangiovese? A legislação obriga a ter pelo menos 75% de Sangiovese. E pode entrar Syrah, pode entrar Alicante, Bouschet, pode entrar Merlot. Então a legislação permite que tenha outras uvas ali. Só que tem que ser pelo menos 75% de Sangiovese. Mas esse produtor aqui eu tenho que ver. Esse vinho aqui deve ter 90%, 95% de Sangiovese. Deve ter muito mais de Sangiovese, que é a uva mais nobre da Toscana. A uva, dá pra dizer assim, Sangiovese e Nebbiolo são as uvas da Itália, né? São que a gente tem o cartão de visitas que eles produzem. Depende da região, né? Então a Nebbiolo, ela impera ali na Lombardia e em algumas zonas da Lombardia, mas principalmente no Piemonte. E aí lá no Vêneto tem outras, né, que são características de lá. Então a Toscana no centro da Itália, ela não se restringe só à Toscana. Ela também está em outras zonas do centro da Itália ali, que a gente já vai falar. Legal, legal. E a Toscana, ela possui ao todo 59 denominações de origem. Por mais que tenha um território não muito grande, né? Vamos dizer assim, Toscana tem 3,5 milhões de habitantes, 23 mil quilômetros quadrados de área, e tem a capital Florença, né? Que também é uma cidade não só conhecida no mundo dos vinhos, mas também no turismo, né? O turismo é muito legal. Duas cidades importantíssimas ali, Siena e Florença. Siena e Florença. E entre essas duas cidades está a zona mais tradicional na produção de Chianti. Chianti clássico?
que é a zona do Chianti clássico, fica entre Siena e entre Florença. Que legal. Mas ao redor ali tem muitas outras apelações de origem também de Chianti. Então não existe só... a zona do Chianti tem a zona central ali, que é a zona do Chianti clássico. E ao redor tem várias outras. Tem Chianti Colli Aretini, Colline Pisani, tem Chianti Rufina. Então é um mosaico ali de mini apelações de origem, todas com o nome de Chianti, mas com subvariáveis. Entende? E a Chianti clássico dá pra dizer assim que é o super Chiantis. Na Itália, tudo que tem a palavra clássico se refere a uma localização específica, geográfica específica, que é a região mais tradicional da zona. Entendeu? Então, Amarone clássico, por exemplo, tá nas colinas de Marano ali e tal. Entendeu? Valpolicella clássico, também tá na parte mais tradicional ali. Então, tudo que vem clássico no rótulo do vinho italiano, seja qual região for, é uma referência geográfica que representa a região mais tradicional, onde começou a apelação de origem. Depois, por causas políticas ou climáticas, geográficas ali, eles podem ampliar a área. Só que aí aquela zona que começou, que é a mais tradicional, fica como clássico. Sim, outros clássicos é Inter de Milão contra Milan, Lazio, Sampdoria, também são alguns clássicos italianos, né? Tem vários, lá tem muito clássico. Tem muito clássico, né? E campeonato legal de futebol, que é a Itália, né? Pô, tem jogadores, uma seleção de futebol muito boa. Que ultimamente eles deram uma desaparecida, né? Não participaram das últimas 2 Copas. Mistura de raça com qualidade, né? Os guerreiros, né? Pirlo e o... Pirlo, Gattuso. Gattuso Pirlo carrinho. Na qualidade. carrinho mais baixo que o Gattuso dava era na nuca. É verdade, Pirlo, Gattuso. Quem mais lá naquela seleção tinha? Itália tinha o Totti. Totti, né? Que era um meio-campista muito bom. Galera boa. Pô, Zambrotta. O Milan que deu uma sumida, né? O último Milan que prestou foi que tinha o Kaká, tinha o Ronaldinho. Ronaldo Fenômeno, né? Depois veio ali o Pato. Ronaldinho Gaúcho foi o último, porque foi depois ainda. Ronaldinho Gaúcho e o Kaká, que jogaram juntos. Aí acabou. Depois foi o Robinho, o Alexandre Pato também, tava lá. Sim. Pois é, então acho que começa a explicar. Dá pra mostrar como foi degringolando, né, a seleção italiana. A Toscana, Cid, também ela é responsável pelos famosos Brunellos de Montalcino. Também tem, como você falou, os Chiantis. Tem, acho que grande parte dos vinhos aí que a gente vê, às vezes, mais acessíveis no mercado, também vem da Toscana. Mas eu acho legal a gente falar do Brunello de Montalcino, né? Que o Brunello sempre é um mito. Opa! Quase tivemos um acidente aqui no nosso estúdio, hein? Quase que entorna, como a gente fala lá em Minas. Tá aqui, tá tudo certo. A Moza Cristais não vai brigar com a gente. Ô, Sidney, mas eu acho importante a gente falar sobre o Brunello de Montalcino, porque acho que quando a gente fala de vinho italiano, Brunellos, barbarescos. Acho que é legal a gente comentar um pouco sobre o Brunello, que vinho é esse e por que ele é tão amado assim, esse vinho da Toscana. Pois tanto Chianti quanto Brunello está encravado ali nas regiões mais culinárias, porque tem ali a Toscana, a Itália Central está ali entre a Itália toda, né? Está entre o Adriático e o Tirreno, né? Então tem muita influência marítima ali. E tem uma curiosidade, por exemplo, na Toscana, só 8% do território é composto por planície. Só 8%. Por quê? Tem os Apeninos, os Apeninos que vêm do norte até começando o sul da Itália ali, né, que é uma cadeia montanhosa, né, os Apeninos. E tanto Brunello quanto Chianti estão cravadas ali nos Apeninos. Então, começa da costa leste ou oeste ali, já começa isso aqui, né? A funilar. Então, a referência boa é que 8% da Toscana só é planície, o resto é tudo colina. Quanto mais pro centro ali do mapa ali, do continente ali, maior é a colina. Então, pra você ter ideia, nas partes mais planas, próximas do mar, chove em torno de 2.000 milímetros de chuva por ano. Lá nas colinas já estão na casa de 700, na zona de Chianti.
Aí tem a zona do Chianti, mas para chegar lá em Brunello eu já chego, porque a gente tem algumas coisas para falar de Chianti. Para chegar lá na zona do Chianti clássico, já começa ali, já tá na metade dos Apeninos ali. Então é a parte mais íngreme, da parte colinar mais íngreme que tem, né? Então tem essa coisa de montanha também, de altitude. Então já está mais longe do mar e tem menos influência. Um solo mais pedregoso, com alguma argila, com alguma areia e calcário, mistura de calcário. E o que predomina na zona do Chianti é Sangiovese também. Então 90% do vinho tem que ser Sangiovese. É obrigatoriedade, né? Aí alguns produtores podem colocar Syrah, é autorizado usar Syrah, Merlot, Cabernet, desde que sejam uvas tintas, porque o Chianti antigo era permitido também colocar uva branca, inclusive. Então o vinho mudou totalmente nas últimas 4, 5 décadas. É outro Chianti hoje do que foi no passado, né? E esses Chianti são todos bem diferentes também. O Colli Aretino é diferente do Collina Pisani, diferente do clássico. O estilo, a pegada é um pouco diferente. O Chianti Rufina, que não é o Rufino que é um produtor, é o Rufina, que fica mais a nordeste ali da zona clássica, já está bem cravado nos Apeninos. É uma zona também muito boa, muito valorizada. E esses outros todos são vinhos bem mais baratos que o clássico e fazem papel excepcional. A diferença para o Brunello, a zona do Brunello fica ao sul da zona do Chianti. É Sangiovese também, só que é um clone diferente de Sangiovese, chamada Sangiovese Grosso. Ela é uma uva geneticamente modificada ou é uma espécie... Não, é uma espécie natural ali, é uma espécie... É uma mutação natural, né? Que vai... Isso é comum em algumas uvas, né? Autóctones. E é um clone diferente que se adaptou muito bem à zona do Brunello. E o Brunello tem que ser 100% Sangiovese Grosso, já não pode entrar outras uvas. Teve um escândalo há uns anos aí, que produtores famosos assim estavam usando muito Cabernet, colocando Merlot, Cabernet no Brunello, ia ser proibido, para fazer com mais corpo, mais cor e tal, e descaracteriza. Aí foi um escândalo, os caras tomaram processo e tudo, o mundo inteiro ficou sabendo. Mas hoje não. O pessoal está mais atento a isso. Então é 100% Sangiovese Grosso. Tem que ficar pelo menos um ano em barrica, depois mais 2 anos em adega antes de ser vendido. Então um critério bem criterioso, e é por isso que é caro também. E lá divide em 3 vinhos, basicamente. Rosso de Montalcino, aquele vinho com os anos, que é o vinho de entrada da zona. O Brunello de Montalcino, que é o vinho icônico da zona. E tem o Brunello de Montalcino Riserva. Então, que é a categoria mais alta, né? Solos um pouco mais minerais, assim, com algumas partes graníticas, é muito interessante. São vinhos muito longevos para guardar por muito tempo. Geralmente, eu acho que no mínimo 4, 5 anos eles ficam, né? Envelhecendo para você abrir, pelo menos, né? Pelo menos isso vale a pena. O mais comum, assim, pelo menos 4, 5 anos. Mas tem Brunellos, um Soldera, por exemplo, um Beyond Santi, que produz lá também, tem vinhos, esses vinhos são vez para guardar por muito tempo, coisa para 15, 20 anos, tranquilo. Na Decanter tem algum Brunello bacana? Tem um produtor excepcional lá. Tem Brunello, tem o Guido Alberto, que é o top desse produtor, que é excepcional. O rosto dele já dá pau em muito Brunello já mais industrializado aí. Excepcional. Mas na média o Brunello é bom. Na média é muito bom. Se for tem alguns produtores que extrapolam, mas na média já é excepcional. Se puder escolher, vai escolher um Brunello, não vai ter erro nunca, então. Não. Da Decanter é o Caprilli. Caprilli. Excepcional, muito bom. Mas digo assim, quando eu quero o vinho italiano, vou escolher o meu vinho italiano. Aí você vai ter diversas denominações de origem, mas assim, eu não quero errar, eu vou levar de Coringa, Brunello é um coringão. Brunello, da Toscana ali, Brunello, Chianti, não erra, Morellino Descansando não erra. Não erra. E o Chianti também tem o Chianti clássico, tem o clássico Riserva, depois acima também tem outras categorias, né, que o Gran Selezione. Então, dependendo de quanto a pessoa quiser gastar, vai ter para todo gosto e todo bolso. Então tem os Chianti clássico Riserva e o Gran Selezione.
que é uma categoria nova que começou agora. Acho que interessante é falar que o Brunello de Montalcino foi o primeiro a ter, né, a DOCG. Foi o primeiro a ter lá em 1980, né? Acho que ele meio que foi o precursor desse movimento, né, da denominação de origem controlada geográfica, né, que é a DOCG italiana. Eu não lembro dessas datas assim, eu não me lembro. Porque essa coisa de qual foi a primeira, qual foi a segunda, é uma briga danada. A da história, por exemplo, há quem diga que foi o Douro, outro fala que foi Chateauneuf do Pape. Então é uma briga danada, tem que botar um árbitro aí para poder decidir. Legal. Por isso que tem essas denominações de origem que são importantes pra gente saber, né, e se guiar. E quem tá nos assistindo e não sabe o que significa cada coisa dessas, pode voltar lá no nosso episódio número 6. Nós falamos e explicamos esses termos, essas siglas que às vezes são difíceis, que mudam de país para país, às vezes significam a mesma coisa, mas mudam de país para país. Vale a pena você lá conferir o nosso episódio sobre denominações de origem, apelações de origens controladas. Cidinho, saindo um pouco então dos Brunellos de Montalcino, para a gente fechar a Toscana, tem diversas outras denominações de origem, mas eu queria que você me dissesse aí, outro vinho toscano, além desses dois que nós já falamos, que são importantes aí da gente poder ter no nosso dia a dia? Cara, acho que o que tem de mais famoso assim lá, acho que só que a gente falou. Que são os Morellino, os Chiantis, todos os Chiantis possíveis, né? Os Brunellos. E os Rossos, tem até o Elba, né? A denominação de origem lá. Sim. Então é isso, acho que de Toscana é isso, de coisa mais famosa, assim, que é mais fácil de encontrar também. Tem 50 e tantas apelações de origem, mas não chegam para aqui. Algumas você só vai encontrar lá, né? Muito só consegue lá, local ali, pronto, não tem jeito. E saindo da Toscana então, continuando na região central da nossa Itália, temos aí Emília-Romagna, Lácio, Umbria, tem aí Abruzzo. Bota o mapa, Heinz, por favor. Vamos lá. Pois é, ó, na Toscana, então a pessoa tá vendo a Toscana aqui em azulzinho, verdinho lá acima tem a Emília-Romagna. Sai dali um vinho famosíssimo que todo mundo já bebeu. E boas corridas de Fórmula 1, né? Sim. Pô. Que é o Lambrusco. Lambrusco, com certeza. Tem gente que dá calafrio quando fala em Lambrusco, mas existem Lambruscos excepcionais. É uma apelação de origem muito abrangente e não tem tanta exigência assim para fazer o vinho. Por isso que tem Lambrusco excepcional e Lambrusco ruim. Uma pena que a gente tem acesso aqui, a maioria do que chega aqui é vinho muito ruim, de supermercado e tal. Graças a Decanter, tem um produtor excepcional que não dá para comparar com nada que chegou ao Brasil, além dele, chamado Medici Hermeti. Medici Hermeti. Excepcional. Ele tem um Lambrusco chamado Concerto. 10 anos consecutivos ganhando 3 Bicchieri no Gambero Rosso, que é o guia principal da Itália. E 3 tacinhos, o 3 Bicchieri é a pontuação máxima do guia. Safrado e seco. É a perfeita harmonização para uma feijoada, por exemplo. Um Lambrusco. Ou Lambrusco seco. Eu vi em conta também, né? Em conta, esse Concerto tem uns R$120 hoje, né? A gente está falando em 2023. Mas começa em 30 pila, 40 pila com coisa gostosa, bom, delícia, tá? Os mais simples já são uma delícia. A região é uma região que produz muito embutido, né? É a zona do presunto de Parma, Copa, é a região de embutidos. Coisa ruim, né? E os lambruscos são os vinhos mais adequados para se combinar com embutidos. Então, presunto de Parma, o presunto cru, né? O Copa, a mortadela, né? O Ramon Serrano, que é espanhol, mas é quase a mesma coisa. É o tipo de vinho perfeito. E o Lambrusco, o nome Lambrusco é uma referência à uva que dá origem a ele, né? Então é uma família de uvas chamada Lambrusco e que são utilizadas para fazer esse vinho. Então, em geral, o vinho vai ser frisante, levemente frisante. Ele pode ser seco ou pode ser doce, como eu disse, como eu comentei. Tem branco, tem rosé, tem tinto, tem de todo tipo. E uma das principais variedades de uva Lambrusco é a Grasparossa. E que é uma das mais nobres ali. Eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada sobre os Lambruscos para explicar, né? Porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Do que seria um Lambrusco, o que seria um vinho frisante, né? É um intermédio ali entre o vinho branco e o espumante. O frisante é porque ele tem gás.
E a diferença do espumante para o frisante é a quantidade de gás que tem. Então, um espumante ele pode ter 6, 5 atmosferas de gás carbônico, enquanto que o frisante tem 1 ou 2. Só a quantidade. Uhum. E pode ser feito com outras uvas também, não só as que a gente costuma beber nos espumantes. Mas indiferente da uva, do país, da região, o que diferencia o espumante do frisante é a quantidade de gás. Quantidade de gás. Então, os lambruscos, ele é um frisante. O lambrusco é um frisante. E tem bons lambruscos, inclusive. E por que às vezes os produtores eles acabam optando por fazer um frisante e não um espumante? É porque tem a questão toda técnica, né? Então as uvas, o lambrusco não dá para fazer, não dá grandes espumantes, mas dá grandes lambruscos, dá grandes frisantes, entende? Então a condição de acidez, de corpo e tal que é necessário. Os métodos, não precisa fazer tem champenoise, essas coisas não é necessário. Lambrusco tem lambrusco feito com fermentação na garrafa, mas 99,9% dos lambruscos são feitos em tanque de inox. A fermentação acontece pelo método de tanque, de charmar. Beleza. Uma região boa, tá? Não tem tinto também, tem brancos ali, né? Brancos de Trebbiano, tintos de Sangiovese, tem bastante Sangiovese ali na Emília-Romanha. É uma região que tem a gastronomia muito rica. Muito rica. É a zona da Caterina de Medici. Catarina de Medici. Sim, claro. Que é a família Medici, né? Que foram os primeiros... Esqueci o termo agora, mas eles participaram do reinado italiano, claro. Mas também eram aquelas pessoas que acabavam bancando, às vezes, os artistas, por exemplo, para fazerem mecenas. Eles eram alguns mecenas também na história, né? E influenciaram muito na gastronomia, né? Inclusive da França, tá? O francês não assume, mas ela teve muita influência na questão cultural e gastronômica da França, assim, principalmente gastronômica. Temos também na Emília-Romanha a Barbera, né? Outra uva também, que faz alguns vinhos legais também. Sim, mas tem bons cabernets também lá. Lá a regra é um pouco menos rígida, então tem cabernets bons, tem merlots bons. E sabe o que vem de lá, da Emília-Romanha, que eu adoro também? Mortadela bolonhesa. Isso é bom, hein? Cara, mortadela... copa, embutida é muito bom, não dá pra comer direto. Não dá, mas tem o queijo grana padano mortadela também. Italiana, uma boa mortadela italiana, aquelas que você corta na hora ali, bem fininha, muito bom. E o grana padano também tem o queijo parmigiano reggiano também, Azeites, meu Deus do céu, como é que os italianos são magros às vezes, né? Pois é, né, cara? Não tem, eu queria essa dieta aí, viu? Passa pra mim. Bom, tem uma outra zona chamada Marche, que é a parte verdinha aí, quem nos acompanha, tem Abruzzo, amarelo, logo acima de Abruzzo, a zona do Marche, verdinho ali. Bem colado no mar ali, mas tem muita região montanhosa também. Ali o vinho mais famoso que sai, ali tem muito Sangiovese, tem um pouco de Montepulciano, mas tem uma uva branca chamada Verdicchio. E tem uma zona chamada Verdicchio de Castelli? Vernaccia e tem Verdicchio. Tem San Gimignano, que é uma zona, que é uma cidadezinha medieval, que saem de lá os Vernaccia de San Gimignano. Excepcional. Serra Petrona também? Também tem Serra Petrona, Vernaccia de Serra Petrona. Sim, é a principal uva lá. Mas são vinhos um pouco menos, digamos assim, famosos, cara, né? Não, tô batendo com a cabeça aqui. É Verdicchio. E a zona chamada Iesi, Gesi. Verdicchio de Castelli de Verdicchio de Castelli de Iesi. Daí tem o de Iesi reserva. Isso, exatamente. As duas, né? As regiões aqui. Sim, e aí tem Vernaccia de Serra Petrona. Isso. Ou Serra Petrona, é isso aí. Então, os Verdicchios são muito gostosos, são vinhos leves, bem refrescantes assim. São vinhos para camarão, para frutos do mar, sabe? E vende no mundo todo, assim. Falou em vinho branco, é uma baita referência. Tem bons tintos também ali, tem umas zonas que faz bons tintos, mas o destaque maior ali são para os brancos. Esses Verdicchios e Vernaccia que você está falando são vinhos brancos, então? Sim, mas o Vernaccia já é em outra região que eu misturei as bolas aqui,
Foi bom corrigir a tempo. Uhum. Então o Arque, a referência principal ali são os brancos de Vernaccia. De Verdicchio. Eu acho que pra gente poder fixar isso na cabeça só bebendo, hein? Certo. Só bebendo esses aí. Sim. São vinhos um pouco mais difíceis de a gente achar. Pra gente fechar a nossa Emília-Romagna, Sidney, Lazio ou Abruzzo? Acho que Úmbria, né? Úmbria? Porque Abruzzo já começa o sul da Itália ali. Uhum. Acho que Úmbria e Lazio. A gente pode finalizar com Úmbria e depois Lazio. A Úmbria tem ali 2 apelações de origem muito interessantes. Uma delas é o Vernaccia di San Gimignano. San Gimignano é o que eu tinha confundido ali com as nomes. É uma cidade medieval incrível, cara. Bem alto, assim, porque lembra da cadeia montanhosa ali que eu tinha falado? Sim, 75% de montanhas. Já tá encravado nas montanhas lá. Coisa linda, linda, linda. Uma cidade incrível, toda feita em pedra. E ao redor da cidade, puro vinhedo. De Vernaccia. De Vernaccia. Vernaccia di San Gimignano, que é a apelação de origem controlada de lá. Também vinhos muito bons. A maioria são feitos para consumir mais rápido, mas tem alguns produtores que fazem com alguma longevidade também. É muito interessante. Mas também tem tinto, tá? Tem bastante Sangiovese ali, tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem as castas estrangeiras, mas o principal ali é Vernaccia. Verdicchio. Vernaccia, tô brincando agora. Vernaccia de San Gimignano e Sangiovese. Temos aí, a Umbria tem 15 denominações de origem, algumas são bem específicas. Eu vejo que tem 2 que é Tordiano e a Tordiano Rosso Riserva. São 2 também. Acho que as também mais famosas aí nesse meio. Sim. Assim, fechamos a nossa a região central do Lazio. E Lazio. Lazio tem um vinho famoso que muita gente já deve ter bebido também, principalmente os mais vividos. Porque teve uma época no Brasil que tinha uma febre danada de Frascati. Frascati. Lazio é a região que tá Roma ali, né? Uhum. Então o vinho oficial da região da Roma ali... Capital italiana. São os Frascatis, que é um vinho branco. E é uma região interessante porque está ali começam os solos mais vulcânicos da Itália. Ali começa o solo vulcânico, então ele está plantado em solo vulcânico. Então costumam ser vinhos bem florais, bem minerais. E os Frascati. Frascati é para se consumir rápido. Vinho branco para tomar fresquinho, rapidinho, com 3, 4 anos de garrafa no máximo. 2 anos, a média aí do produtor padrão, 2, 3 anos no máximo. Aí alguns produtores extrapolam aí vinho para 5 anos, 4. Mas na média vinho... Alguns vêm com algum gás também, um pouquinho de gás, que eram os mais tradicionais lá. Mas não chega a ser frisante. Uhum. É só um gostinho. Muito interessante. São vinho da região de Roma. Os Frascati. Essa é Lazio, então. Esse é Lazio. Lazio. Agora sim. Agora o sul. Agora vamos andar mais alguns quilômetros até o sul da Itália. Para quem está nos assistindo, se você está só nos ouvindo, vale a pena pegar o seu celular aí no Spotify, dar uma olhada que nós estamos em vídeo também. Aqui nós estamos com um mapa na tela mostrando as regiões vitivinícolas da Itália. E agora passando para o sul. Acho que o sul, temos aí o vinho, temos a região do nosso amigo Giovanni, né, que esteve aqui, que é a região da Campania. Também tem algumas outras, né? Temos a Puglia, outros locais também que são importantes, né, para a produção de vinhos. Dá para dizer que ela está bem no centro do Mediterrâneo, né? Se a gente for olhar para o mapa assim, a região do sul está quase assim, tá no centro do mar Mediterrâneo e parece até, né, uma ilha assim, pois as altitudes são um pouco menores, né, se a gente for comparar com a região central da Península Italiana. E acho que o terroir é mais marcado por um sol intenso, uma umidade do mar, tem noites mais frescas e acho que são características muito importantes e imponentes para os vinhos, ao mesmo tempo que eles são vinhos elegantíssimos, né, Cid? Exatamente. Começando ali pelo Abruzzo, por exemplo, ali a uva já muda, né? Enquanto que no centro da Itália ali o que impera é a Sangiovese, de tinta, ali já são os Montepulciano, já a uva Montepulciano. E todo mundo já deve ter tomado na vida um Montepulciano da Abruzzo. A gente fica pensando em um nome estranho para vinho, né? No português ele soa um pouco ruim, mas é
É uma denominação de origem muito bacana, né? Sim, então uma Pra referência massas da aí. uva e a zona que tá ligado. Então Montepulciano de Abruzzo, né? Da Abruzzo. Abruzzo. O que esperar? Tem dois estilos. Tem o mais tradicional, que são vinhos de corpo mediano e acidez alta, muito gastronômicos. E bem bacana para gastronomia, muito versátil, porque não são vinhos tão pesados, mas também não são vinhos tão leves. Não tem essa delicadeza da Sangiovese, esse refinamento da Sangiovese. Ela é um pouco mais rústica e com acidez alta, o que torna ela muito gastronômica. Né? Bastante fruta vermelha e tal, alguma especiaria, bem bacana. Só que tem um estilo que tem surgido aí nos últimos, 5, 8 anos, que é o pessoal tem feito o Montepulciano da Abruzzo muito carregado de madeira, muito encorpadão. Então a gente encontra no mercado aí muito vinho com aquela pegada argentina mesmo, com fruta muito exuberante, com muita pimenta, com muito, sabe, muito frutado, com muita madeira. Aí não é muito legal não. O legal são aqueles estilos mais tradicionalistas assim de Abruzzo. Santa Catarina tem produzido Montepulcianos, né, nos vinhos de altitude. Tem uma vinícola agora, eu esqueci, acho que é a Abreu Garcia, que é uma das... Os Montepulcianos são a casta mais famosa que eles têm aqui. Mas isso também se adapta ao nosso terroir aqui? Acho que é diferente, né? Lá estão na região quase do Mediterrâneo. Claro, nós estamos aqui na região serrana, né? Planalto Serrano. Diferente, né? Deve ter características bem diferentes, assim. No Brasil tem muita uva italiana se adaptando muito bem e uvas portuguesas também. Entendeu? Entendi. Então, Montepulciano, Sangiovese, Touriga Nacional, Aragonês, muita uva bacana da Itália e de Portugal, se adaptando muito bem. Então, a tendência aqui é reduzir Cabernet ao máximo. Elas não amadurecem tão bem, entendeu? Não vem tão bem, né? Cabernet Franc, né? Eu tive na Casa Valduga no mês passado, 2 meses atrás, e... Cabernet Franc, Merlot. Cabernet Franc, Merlot. Tem gente gaúchos lá, ou brasileiros que não gosta de Merlot, uva muito simples, mas é o que melhor, às vezes, o terroir brasileiro está produzindo. As portuguesas e italianas, mais em Santa Catarina, lá mais no Rio Grande do Sul, tem bem as portuguesas e italianas, mas também Cabernet Franc e a Merlot tem sobrevivido, Taná. Taná. Porque a Merlot ela amadurece tipo uma semana, 10 dias antes da Cabernet. E o problema no Brasil é o amadurecimento da fruta. O clima muito estável. O Cabernet não amadurece direito. Tá certo. E aí, vamos falar de campanha? Vamos falar de campanha. Heinz, bota o mapa lá de novo. Ó, campanha, né? A Campania. Molise não é menos conhecido, não tem... É mais vinho local. A Campania, ela tem aí uns vinhos interessantes, cara. Aí já começa muita influência de vulcões, né? Então tem um vulcão, ali é o Vesúvio, né? Sim, é perto da região de Nápoles, sim, Vesúvio. O Vesúvio ali tem uma influência muito grande nos vinhos. E ali, cara, só um monte de uva autóctone, tanto tinto quanto branco. Greco, tem o Falanghina, então tem uma zona chamada Benevento, né? Então Falanghina, Beneventano, o Greco de Tufo. E tem a Aglianico, que é a uva tinta. Então essas duas primeiras são uvas brancas incríveis e tem a Aglianico, que é a principal uva tinta da Campania. E o melhor vinho lá são os Taurasi. Tem o Taurasi. Taurasi é a apelação de origem mais famosa que tem lá. Sabe? E vinhos muito longevos, vinhos com muito boa estrutura, mas sem perder aquele refinamento, sabe? É uma uva... A Aglianico, ela fica ali no meio caminho entre um Sangiovese e talvez a Nero d'Avola, sabe? Meio caminho ali, vinhos excepcionais, vinhos muito bons e aquela coisa, aquela terrosidade, mistura de floral com uma terrosidade muito, muito interessante. Essa influência essa influência vulcânica está muito presente nos aromas dela, sabe? Sim. Alguns aromas defumados, assim, é muito interessante, é muito bom. E essas regiões que tem solo vulcânico, normalmente é solo basáltico, porque tem várias rochas que são só formadas por conta de vulcão. Então tem rochas mais profundas, como basalto e tal, mas também tem muita rocha, muita pedra superficial também formada, e tem pedras que são formadas ou pela lava, e que ela
ela forma, a larva forma pedra, mas também tem aquelas rochas formadas no centro da terra, lá bem embaixo, assim, sabe? Por conta do calor. Isso tudo influencia no vinho. E é um dos poucos solos mais férteis, porque a gente acha que vulcão não tem vida, mas pelo contrário. A vida é muito fértil ali em volta. Tem regiões que tem vulcão, aquela costa do vulcão é peladinha. Agora, no entorno, é sempre é sempre muito esverdeante, assim, né? É sempre muito verde, pode reparar. Então, é uma das poucas terras férteis que fazem grandes vinhos. Que legal. E a gente é um contrassenso, né? Sem perder a capacidade de escoamento de água e tudo. E faz muito tempo também, né? Que o vulcão, para ter erupção, ele precisa de vários fenômenos, né, para acontecerem. O próprio Giovanni, quando esteve aqui com a gente, falou, né, que tinha uma casa quase na beirada do vulcão, assim, que nunca teve nenhum tipo de problema, nada. E que ali produz vinhaços. E para beber vinhaços, a gente precisa de taças elegantes, taças que comportem os nossos vinhos italianos. Aqui nós temos 2 modelos, até um pouco similares, mas tem um pouquinho diferentes também na estrutura, né? Um pouco mais bojuda, alguns são mais finos. E são taças que vêm da Moser Crystal, né? Moser Cristais, que é uma cristaleria artesanal, produz taças específicas para vinhos Barolos. Tem taça de vinho Barolo que vai para a Itália, que sai da Moser Cristais. Então, é um trabalho refinado, é um trabalho, digamos assim, com habilidade, com conhecimento em cima. Quem conhece, quem dá uma pesquisada no YouTube para ver os vídeos deles, assim, fica apavorado com um trabalho tão artesanal, tão... da própria pessoa fazendo, soprando, né, colocando no forno, colhendo, dando forma, que a gente tem taças espetaculares que você vê aqui no nosso podcast do Mundo do Vinho. E caso você vá visitar alguma vinícola da Serra Gaúcha, você vai degustar vinhos nas taças da Moser Cristais. Fornece para produtores brasileiros, europeus e para quem quiser também, é só entrar no site e comprar direto. Dá uma olhada aí no Instagram deles, tem os modelos, tem umas promoções relâmpagos, às vezes tem umas promoções muito bacanas, você tem lá a taça de R$600 por 200 saindo às vezes, então vale a pena dar uma olhada no Instagram deles, Moser Crystal, com Y, pesquisa lá. Também tem o site, faz o e-commerce, conversa com a galera, conversa com o Gabriel e toda a equipe aí, consegue achar um preço bacana e você também fica bem inserido de taças aí. Tem aqueles os pratinhos de sobremesa também, tem vários artefatos em cristais, decanter também que você precisa. Pode achar tudo lá na Moser, né? Eu sei que sua casa tá recheada de cristais da Moser, Cid. Não tem mais onde pôr. Não tem? Manda pra minha casa, lá tem, viu? Tem uma cristaleira com uma prateleira lá sobrando, aceito doações. Manda pra mim. Em caixas devo ter umas 4. Só de caixa. Fora o que tá guardado em um armário. Tem um unboxing muito legal no nosso Instagram da Moser. Dá pra dar uma olhada lá na @ do Mundo Vinho. Tem lá, você consegue ver o que eu comprei lá. Tem uma taça de água que eu comprei lapidada, assim, ó, que... Eu olho na minha cristaleira e fico olhando assim, meu, que coisa linda. Esses são bons, são muito bons. Saímos da campanha, voltamos para a região do sul da Itália. O que dá pra gente ainda priorizar? Bota o mapa, Heinz. Vamos ao mapa. Ó, tem a Puglia. Cara, a Puglia é interessante. A Puglia tem umas regiões ali, plantando Montepulciano ali, que é praticamente na areia, colado no mar. Tem alguns vinhedos, a Decanter traz um produtor da Puglia, que ele tem vinhedos na areia mesmo, na areia, na praia ali, a 10 metros, 20 metros, molha o pé, plantado, e é uma região muito bacana, tem vinho de tudo ali, tem vinho barato, tem vinhos caros e todo estilo. O que esperar de um vinho da Puglia? Dureza, potência, corpo e dureza. É vinho para mesa, é vinho para pratos mais gordurosos, para caça, para porco, javali, essas coisas. É vinho estruturado e encorpadão. Então a Puglia é aquela região ali que está no salto da bota, né? Salto da bota. Montepulciano bem duros, assim, bem interessantes para mesa mesmo, sabe? E que envelhecem muito bem, inclusive envelhecem melhor do que os do Abruzzo, por exemplo. E vinhos potentes, com capacidade de guarda, com boa capacidade de madeira, de passagem barrica. Muita influência ali. O sul da Itália todo, ele é muito influenciado por ventos que vêm do norte da África, pela proximidade.
Então tem algumas correntes, tem pelo menos 2 correntes importantes que sopram do deserto do Saara ali, do Marrocos, ventos quentes, e que influencia e torna o extremo sul da Itália bem diferente do centro com o norte. Então tem ventos que sopram do sul para o norte, do norte para o sul, que influencia toda o mar, que é a Emília-Romanha ali, outros que passam por cima da França, sopram ali na Toscana, como por exemplo o vento Mistral, que influencia parte do Rhône ali, mas também chega até a Toscana e dá uma influenciada. E tem esses 2 ventos que sopram do sul para o norte, que influencia toda a Sicília, toda a Calábria, Puglia. E qual a influência? Oscilação de temperatura entre dia e noite, principalmente, e tornando a média de temperatura anual bem baixa. Então os vinhos do sul vão ser mais quentes, entre aspas, do que os vinhos do norte e o do centro. E o que é um vinho quente? Graduação alcoólica mais alta, uma fruta mais expressiva, só que sem perder essa capacidade gastronômica que é a acidez, porque à noite cai a temperatura, né? Então consegue fazer vinhos mais exuberantes, mais modernos, com bastante fruta, por conta dessa influência dos ventos ali, do norte da África, e ao mesmo tempo a acidez alta, tornando bastante gastronômicos. La Puglia. São vinhos que a gente encontra com mais facilidade também, né? Eu lembro de já ter comprado vários Puglia assim. Sim. Qual é a dica? Como você falou, tem muitos vinhos da Puglia, né? Tem muitos. O que dá pra escolher pra pegar coisa boa, assim? Cara, os Montepulciano. Os Montepulciano, eles fazem muito Montepulciano bom tinto. Acho que o que tem de melhor lá são os Montepulcianos. Montepulcianos. A Basilicata, cara, também é uma região incrível. Bota mapa, tira mapa. Basilicata. Basilicata quem tá nos vendo aqui, é aquela parte roxinha ali, é a sola da bota. Tem o salto da bota e ali é a sola da bota ali, na parte da frente da bota ali. Não chega a ser a sola, né? Chega a ser ali dá pra dizer o meio do pé. O meio do pé. Porque aí tem a Basilicata e tem a Calábria, né? A Basilicata tá ali entre a Puglia e perto da Puglia ali, mais longe do mar. A Basilicata é uma região que tem muitas apelações de origem muito pequenas e tem aliânico ali também. Então é como se fosse a extensão da Campânia, só que em produção menor, em volume menor. Só que os vinhos são vinhos são um pouco mais quentes do que a Campânia. Clima um pouco mais quente, com um pouco mais de influência de sol, assim, sabe? São vinhos muito bons, mais alcoólicos, envelhecem muito bem, muito bons da Basilicata, e com bastante aliânico. Diferente da Puglia, apesar da vizinhança, ali muda um pouco a uva, né? E a Sicília, né? Tem a Sicília e a Sardenha, 2 ilhas pra gente finalizar. A Sicília, aqueles ventos que eu falei que sopram do norte da África, pega a Sicília de cara, cheio assim, né? E ali tem outro vulcão importante no leste da Sicília, que é o Etna. Então, no oeste da Sicília é a região que tem mais volume de produção. São algumas regiões mais altas, inclusive tem de tudo ali, vinho branco, vinho tinto. O tinto, 2 uvas tintas importantes, que é Nero d'Avola, que é uma uva autóctone, e tem Syrah também. O Syrah da Sicília é excepcional. São excepcionais, diferente dos Syrahs do Rhône, diferente dos Syrahs do Novo Mundo. É um Syrah siciliano. Ele tem uma identidade própria, mas é incrível, incrível. E os Nero d'Avola. Nero d'Avola tá todo canto ali. Os Syrahs bons estão ali mais no centro da Sicília e na parte leste, sudeste ali. Bastante Syrah interessante. E tem o Etna, né? Que é um vulcão na encosta do Etna. Tem também algumas apelações de origens dali que saem vinhos incríveis, muito diferentes. Muito bons, muito bons. A Sicília já não faz parte do sul da Itália, ela é uma ilha, dá pra dizer assim. Fica ao sul, mas é uma ilha. Mas tem um contexto um pouco diferente. Mas ele tem aquela pegada, assim, da Campânia, um pouco de pegada da Basilicata ali, sabe? Ele tem essa identidade do sul, por conta da mesma influência dos ventos quentes que sopram do norte da África. Ali, então tem essa influência. E o solo é um dos solos mais
mais vulcânicos que existem, né? Então, porque apesar do leste, do oeste estar longe do Etna, mas a formação do solo também se dá por conta do fogão, do vulcão, por conta das cinzas que são. Então, quando está em erupção, as cinzas são levadas e vão depositando e vão formando vão dando caráter a esse solo também. Então, existe esse tipo de solo, como eu falei antes, no entorno ali, que é mais pela larva que vai formando, e no interior do solo, e tem a formação mais por conta de foligem, né, que são elevados para partes mais longe. Mas toda influência vulcânica ali, o solo da Sicília é vulcânico 100%. E aí a última ilha é Sardenha. Sardenha. Também. Ali já muda a uva, já muda toda a pegada. Muda tudo, dá pra ver que tá bem até afastado do território italiano, né? Sim, apesar de ser uma ilha bem ensolarada e tudo, mas a média de temperatura é um pouco mais baixa. Ele tem essa influência mais do Mistral ali, que sopra por cima da França ali. Então é uma região com vinhos diferentes, os vinhos são mais delicados. A uva muda, então lá a uva é a Canonal. Mas não só Canonal, tem a Mônica também, são duas uvas locais muito interessantes. A Canonal é uma uva, faz vinhos mais delicados, com menos coloração, vinhos mais com cereja, mais florais, é muito interessante, muito bacana. E é uma ilha isoladíssima, né? O povo é muito diferente, assim, tem característica muito própria, uma vida muito, muito particular. E uma região que vive praticamente de pesca. É uma região muito boa de visitar, cara, muito legal. Famosa pelos moscatos. Moscato. E tem as famílias das moscatéis ali, das moscatos, elas se dão bem na Sardenha ali. Mas o que faz de melhor são tintos de Canonal. Canonal. É. Canonal. Canonal de Sardenha. Isso. Você vai achar alguns docs dele, então. Sim, exatamente. Então, para quem gosta de peixe e tal, é uma região incrível. Inclusive os canonais, os vinhos feitos com canonal, eles são adequados assim para acompanhar peixe, mariscos e tal, porque eles não são tão carregados em tanino. Tem nível bom de acidez, mas tem níveis menores de tanino, e o problema de combinar tinto com pratos feitos com frutos do mar, com peixe do mar e tal, é justamente a quantidade de iodo que vem na carne, ele sai no braço com o tanino. Então, como a Canonal ela tem um pouco menos de tanino, ainda é possível combinar com receitas do mar, assim. Um bacalhau, então, vai bem. É aceitável. É aceitável. Há quem diga que bacalhau não é peixe nem é carne. Bacalhau é bacalhau e tal, então dá para colocar com... Nem sempre. Eu, por exemplo, eu prefiro bacalhau com brancos potentes e ácidos do que com tintos. Ainda que com menos tanino. Mas com menos tanino fica melhor do que um tinto com muito tanino. Sim, sim. Dá aquele gosto metálico na boca. O tanino e o iodo, sabe? Então, mas eu prefiro sempre com brancos, com espumantes. Então vai escolher vinhos brancos, dá para olhar para Sardenha, para pratos com frutos do mar, olha para esses vinhos daí. Vai pegar na Sicília também alguma coisa de branco, mas também de... Sicília tem uva branca, tem a Grilo. Tem a Grilo, né? Que é uva autóctone que não foi falado. Já bebemos Grilo aqui uma vez. Bebemos Grilo aqui. Grillo. Nome diferente, né? Nome diferente, é. A Grilo é uma uva muito versátil. Ela faz vinhos de bom corpo. Não são vinhos muito encorpados, mas são vinhos um pouco mais... De corpo mediano, assim, com acidez gostosa. Pra gente fechar, vamos deixar um pergunta e responde pra galera que tá nos acompanhando aqui. Pratos típicos italianos. Macarrão à bolonhesa. Que região a gente olha? Cara, bolonhesa é carne e tomate, né? Chianti, o Nero d'Avola, acidez alta, porque o tomate tem uma tendência acentuada à doçura. Uhum. Então, com pratos tendentes ao doce, acidez. Montepulciano, é muito versátil. Montepulciano, um Nero d'Avola, um Chiantizinho, show. A pizza, o nosso amigo Giovanni disse que é mais com cerveja, mas se for ver um vinho também... Ele falou que lá ninguém come com pizza vinho, só com cerveja. Mas aqui a gente bebe... A gente gosta, né? De vinho, é elegante. Mas fica bom com vinho, cara. Bom, pô. Um vinho mais Lembra que a gente já falou aqui sobre harmonização? Sim. Eu falei que existem as harmonizações locais que nem sempre são adequadas, mas é mais uma questão cultural do que técnica. Então é o caso de comer pizza bebendo cerveja. Bebendo cerveja, é. Pizza é gordura, né? Aí tem pizza de todo jeito, né? Aqui no Brasil tem umas pizzas que não existem lá. Pizza Califórnia, né? Califórnia, Meu Deus. Portuguesa, com ovo.
tal. Aí vai depender muito, por exemplo. Uma pizza portuguesa, que vai ovo, cebola, pô, eu colocaria um branco encorpadão. Branco encorpado, também iria. Uma marguerita, um sangiovese como esse aqui. E a polenta? Polenta com ragu. Cara, aí precisa de um brunello, dá pra botar um brunello, apesar de um ragu de carne, né, ragu de linguiça, de carne, um brunello, um Chianti clássico, dá pra colocar um Valpolicella bom. Também. Um Amarone não, Amarone vai passar. Dá pra colocar o quê? Dá pra colocar um Barberinha d'Alba, que tem boa acidez, e normalmente o ragu vai tomate também, né, cenoura, é muito aromático. E pra sobremesa, aquele soufflé, aquela palha italiana, vai um moscato da Sardenha? Um moscato de Pantelleria. Um Recioto della Valpolicella. O que mais? Tô com fome, Sidney. Também, tá louco. Com fome. Acho que a gente tem que encerrar pra ir comer alguma coisa. Uma polenta com ragu, que vontade. Faltou só a saladinha de radite no lado, com o bacon. Comer é bom, né? Comer é bom, sempre bom. Quando a gente aproveita com bons vinhos, fica melhor ainda a experiência. Sim. Por hoje é isso, meu amigo? É isso aí. Finalizamos Itália, aquela pincelada em Itália, mais superficial ali, apresentando o cartão de visita da Itália, e a gente vai começar a destrinchar a Itália, pegar região por região, vai ficar legal também. Vai ficar bacana, você vai sair falando italiano depois de tanto vinho italiano que vai beber. Aí destrinchar as regiões em detalhes, o pessoal vai gostar, vamos ficar craques em Itália. Um agradecimento à Decanter Vinhos Finos, né? Enoteca Decanter, a sua joalheria de vinhos, nossos parceiros aqui do podcast. Mozart Crystal, cristaleria artesanal, taças, decanters, tudo aí que você precisar em artigos de cristais, encontra com a Mozart. E toda quarta-feira tem episódio novo. Isso aí. Nos siga no Instagram, @mundo_vinho, se inscreve no canal aqui embaixo, inscreve aí, deixa seu like. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, segue a gente também, porque sempre eu recebo notificação nova dos episódios e tá muito bacana a sua interação. Tá com dúvida, gostou do episódio, manda seu direct pra gente no Instagram, que com certeza vamos ler e te responder. Um grande abraço. Tchau.